Ora bem, este videozinho vai-se chamar, eu até preciso de apontar isto, vai-se chamar a velocidade da percepção. Deixa-me só, a velocidade da percepção. Pronto. Ora bem, isto pode ser assim um bocadinho especulativo, mas a minha opinião tinha algum sentido. Dizem que, eu por acaso não sei de cor, que a velocidade da luz é uma velocidade qualquer, não é? Que está medida matematicamente. Pronto. E portanto, as pessoas que percepcionam, os animais, os bichos que percepcionam a luz e os objetos através da luz e as cores e afins, percepcionam as coisas à velocidade do que o meio oferece essa possibilidade de percepcionar. Portanto, vamos ver aqui. Velocidade da luz. Que eu não sei qual é que é. Pronto, não sei quantos milhões, 299.792, quase 500 metros por segundo. Pronto. É assim uma coisa assim astronómica. E o que nos permite ver, seja lá o que for, na realidade, é o meio. O meio é a luz. Nós conseguimos percepcionar a realidade via a velocidade da luz. Entretanto, como vocês também devem saber, se não sabem, pronto, vou também dizer, não é? A internet e tudo que existe na internet, todo o lado tecnológico, funciona com eletricidade. Se a eletricidade deixasse de existir, tudo o que existe na internet deixaria de existir. Bom, tudo. Okay, tudo. Portanto, a partilha de dados, as partilhas de vídeos, tudo. As coisas eletrónicas, deixaria tudo de existir. A luz, que nós temos aqui artificial, etc. Pronto. Portanto, a eletricidade e o domínio da eletricidade têm coisas porreirinhas, não é? Alguém pode estar, sei lá, como o rapaz que agora comentou aí num post, alguns no Peru, e portanto, quando eu partilhar este vídeo, ele vai-me estar a ouvir à velocidade do som. O som já tem uma velocidade diferente. O som... Deixa eu ver a velocidade do som. Velocidade do som. Oh, caraças, outra vez. Velocidade do som. Segundo, ainda por cima, o som, segundo se diz, não é? Eu não sei, nunca experimentei isso. Mas pronto, também não me interessa experimentar. A velocidade do som, supostamente, ainda por cima, anda mais depressa, não é? A condução da própria energia do som tem uma aceleração debaixo d'água. Depois existe uma explicação para aquilo, pronto. E a mim também, eu olho para aqueles cálculos e para mim é chinês. Entre ler um caractere chinês e ler aquelas coisas, eu acho mais bonito o chinês. Mais bonito. Eu gosto de arte e pintura, pronto. E acho mais bonito. Eu isto aqui não acho nada de bonito, eu acho assim uma coisa horrenda. Mas pronto, segundo o pessoal que estuda isto é assim, mais nada. Pronto. E, curiosamente, nós somos seres com... onde é que estava isso? Eu também não sei de cor. Com entre 75% a 78% de água, só. O nosso corpo
é água, principalmente. Não é? E, portanto, se o som ganha mais velocidade em corpos de água, é natural que o som produza um efeito qualquer do corpo. Tanto é que, pronto, depois até existem as músicas que normalmente são usadas para a meditação e assim, em princípio, não são death metal, nem technocore. Pronto. Não são. Não são porque aquilo não produz no corpo, não é? E na mente um relaxamento. E, portanto, existe um efeito do som no corpo. Pronto. E então quer dizer que o corpo percepciona o som via a velocidade do som. É curioso que se pensarmos, não é? Se pensarmos, as pessoas que tiveram experiências de guerra horrendas, a maioria delas, e as pessoas que normalmente em alguns, até no cinema, por exemplo, que onde existe o medo e o terror, aquilo é produzido com som, só. Depois as imagens, pronto, é para um gajo se impressionar, mas o que afeta mais naquilo é o som. O som também dá para torturar pessoas. A água também. Faz lembrar aquela malta na altura antes do 25 de Abril, não é? E noutras épocas por aí fora, as pessoas eram torturadas com gotinhas, simples gotinhas a cair na cabeça. E depois, passado 1000 gotas, aquilo já não parecia uma gota, já parecia uma martelada com um martelo a sério. Então, isto, entretanto, porquê? Porque eu queria falar de outra coisa que não tem a ver com isto e que tem a ver com isto. É que se nós somos entre a 75% a 78% de água, não é? E a informação elétrica, isto é, mesmo que um gajo não pense muito sobre isso, não é? Se nós somos corpos harmónicos, isto é, temos até reações de interação via a própria harmonia que nos envolve. Okay? E, portanto, até sobre aquilo que é expresso. Qualquer coisa é expressa e há pessoas que têm a tendência de participar naquilo. Automaticamente podemos considerar, e podemos, portanto, toda aquela perspectiva de todas as interpretações minimamente espirituais em que nós somos vibração, faz todo o sentido do mundo. Somos vibração. Porque a única forma em que o som se produz é via vibração. Só. Espacial. Só. E a eletricidade também existe na mesma condição. Além do mais, se um corpo qualquer deixasse de ter ciclos elétricos, ele caía. Os músculos não trabalhavam. Portanto, provavelmente, quando dizem que perdemos 21 gramas quando morremos, aquilo supostamente não é propriamente o peso da alma, mas o peso que os próprios circuitos elétricos produzem a mais no corpo. Sai. Que mais? E isto eu queria dizer outra coisa muito bonita que tinha a ver com o quê? É que eu, no vídeo anterior, ou há 2 ou 3 vídeos atrás, eu estava a dizer que é uma coisa mais ou menos certa e mais ou menos errada. Portanto, mais ou menos. Estava a dizer que, em princípio, a malta que lutou contra todos aqueles que queriam impor uma interpretação qualquer que era contra a sua própria interpretação, não é? Perderam a possibilidade de produzirem aquilo que queriam para si próprios e para os outros. Porquê? Porque focaram-se
combater uma coisa qualquer que não queriam que aquilo existisse. Pronto, já passaram alguns centenas ou séculos, alguns séculos, muitos séculos, não é? De existência da humanidade, e a história repete-se e repete-se. Portanto, tanto faz onde é que é, aquilo está sempre a repetir, o que significa que ninguém aprendeu nada. Portanto, em princípio, com uma história tão grande, se nós não aprendemos nada, pronto, é assim meio esquisito, não é? Onde, entretanto, com a noção, não é, de que há várias coisas que, em princípio, portanto, até o domínio da eletricidade, em princípio, já houve antes. Há umas valentes eras atrás, já houve o domínio da eletricidade. Entretanto, aquilo entrou tudo em caos com uma probabilidade do que se vai repetir. Com uma probabilidade. Depois, é aquela coisa. As pessoas podem combater aquilo e, ao combaterem, vão ser condição de as minhas palavrinhas. Vai ser vítima da condição, não é? E por ser vítima da condição, pronto, não vai produzir aquilo que quer e que poderia estar a produzir caso não se focasse naquilo. Por outro lado, podemos pensar que, por exemplo, a história de Portugal tem coisas assim engraçadas, como, por exemplo, o 25 de Abril. O 25 de Abril, como ele é, portanto, havia o Salazar, não é? O Salazar era assim um gajo assim meio maluquinho, no sentido não. Havia as forças policiais e armadas que, pronto, que cumpriam tudo o que o homem dizia sem questionar, tal como o fascismo na Alemanha, não é? E no Brasil e em todo o sítio. É sempre assim. Há ali um comportamento mais ou menos erróneo nesse sentido. Há malta que faz coisas sem questionar, não é? Aceitam, seja lá o que for que lhe disserem, siga. E o próprio 25 de Abril, não é? Ele não... houve alguns mortos, mas no fundo o que é que houve? Houve uma funcionalidade informativa que permitiu mudar de regime sem matar milhares. Foi uma jogada militar das Forças Armadas. Eles podiam ter passado o resto da vida a combater. Ainda hoje. Nascia, chegava aos 20 anos e ia logo para Angola ou para Moçambique continuar a combater. Sabe-se lá o quê? E, portanto, ia combater os interesses económicos do país. Nada mais. Entretanto, via a informação, vários corpos de água deixaram que a informação fluísse e mudaram o regime português daquela altura. E, portanto, só a falar. Em princípio, é por isso que foi considerado uma revolução pacífica. Porque, em princípio, pronto, na revolução não houve, assim, não mataram vários milhares. Ficou quase tudo igual. Pronto. Portanto, às vezes podemos pôr aqui em causa até que ponto é que não terá sido assim uma jogada assim meio corrupta, não sei o quê, mas seja como for, na minha opinião, é melhor, não é, estarmos como estamos do que, pronto, continuarmos a alimentar uma guerra que não serve para nada. Não serve para nada. Por cima, a maior parte das pessoas que eu conheço que foram para a guerra, para o ultramar, não é, muitas delas, ou 90% delas, dizem-me que aqui havia uma fome desgraçada, fome mesmo miserável, não é? E, como condição de ganhar algum, a única hipótese que havia era ir para a guerra. E era o que o pessoal fazia. Entretanto, encontrei mais um senhor que dizia que, pronto, que isto tudo tinha a ver com
com a possibilidade do que está-se a repetir agora na atualidade, não é? E o que é que está-se a repetir na atualidade? A probabilidade de haver uma nova ordem qualquer, não é? Que quer produzir a dominação dos restantes. E, nesse sentido, como normalmente o pessoal não usa o cérebro, não é? Lá está. Passam a vida a ensinar e não sei o quê, mas depois chegam a uma certa altura e deixam de usar o cérebro. Aquilo passa para o lado puramente animal. E é a tristeza da história da humanidade. E nesse sentido, não é? O que é que se pode dizer? Bem, é que lá está, a maior parte das pessoas, eu conheço várias pessoas, incluindo até os meus pais e afins, que tiveram a tentar lutar, não é? Contra o regime. E pronto, os meus pais não, mas conheço imensa gente que foi presa. E eventualmente saíram da prisão porque o regime acabou. Porque senão morriam lá. Ponto. Portanto, e é nesse sentido que eu digo. Se calhar às vezes não vale a pena estar a lutar. Porque, pronto, isto depois depende. Há pessoas que estão na condição de não terem outra hipótese que se não lutar. Não é? Pronto. Entre a espada e a parede, pronto. Ou um gajo trepa à parede, ou um gajo faz um buraco na parede, então pronto, tem que enfrentar a espada. Não há outra hipótese. Não há outra hipótese. Contudo, há imensa gente que pode se desligar da sociedade, porque passam a vida a dizer que era o melhor. Bom, isso é o melhor, que eu também acredito que é o melhor. Fazem isso. Eu um dia, mais cedo ou mais tarde, vou fazer isso. Mas eu, pronto, tenho a ilusão de que estou numa missão. E pronto. Eu tenho que terminar a minha missão. A minha missão é estar a dizer estas coisinhas bonitas, não é? Sobre uma história que se está a repetir. Só que na altura em que se estava a repetir, não havia tecnologia. Portanto, aquilo que outro gajo qualquer, que estava na mesma condição que eu, há uns séculos atrás, não pôde transmitir estas coisinhas bonitas que eu digo, porque não havia tecnologia. Portanto, só transmitia para 2 ou 3 que, entretanto, transformavam o que lhes apetecia, o que lhes estava na real gana, sobre aquilo que um disse. Porque até o lado, esta parte do uso da tecnologia para as comunicações é bom nesse sentido. É imensa gente que ouve a mesma coisa, logo, não é a mesma coisa que o código livre. O código livre, como estrutura da linguagem das máquinas, é melhor ser livre, isto é, ser aberto, que qualquer um possa ler e corrigi-lo, do que ser só 5 ou 6 gatos pingados que só aqueles é que podem e os outros não podem. Isso aqui é um verdadeiro regime fascista nesse sentido. É a não partilha das mecânicas internas. E há imensa gente que, pronto, que também faz isso. E nesse sentido eu até considero que pronto, alguns até se consideram assim meio anarquistas, mas entretanto no seu comportamento, não é? São o inverso. Porque, no fundo, não partilham as mecânicas da estrutura que querem produzir. Nem perguntam aos outros se concordam, se não discordam, nada. Fazem aquilo e mais nada. E nesse sentido, pronto, é assim um bocadinho esquisito. E portanto, lá está, isto tem aqui o orgulhosamente sós e coisas assim do género, que até, pronto, a história de Portugal não é uma coisa bonita, ok? Não é uma coisa bonita. E
Pá, e era porreirinho que isto ficasse melhor. Estava um amigo agora a dizer-me que, pronto, que em princípio isto, tal como o que está a acontecer, tendo em conta a comparação dos números que estão a produzir de mortes por causa do Covid e afins, que, pronto, que, pá, se pensarmos muito bem, pá, há outros problemas no mundo, não é? que têm muito mais... que são muito mais letais, não é? E nem se fala deles. Portanto, a possibilidade de haver aqui qualquer coisa a acontecer por trás é grande. Claro que é. Agora, como, lá está, isto é tudo controlado pelos mídia e por quem tem o poder de gerir a informação e entregar aos outros. É por isso que eu não uso o Windows. O Windows é isso que ele faz. Ele não dá a possibilidade de ninguém controlar aquilo que eles oferecem. E como não dá essa possibilidade, eu não uso. Portanto, já há quase 20 anos que uso Linux e mesmo com todos os problemas que tenho que enfrentar às vezes, prefiro. Porque lá está, dá-me a liberdade de eu personalizar aquilo que quero. E vejo o que é que está a acontecer, o que é que eles fizeram ali, o que é que eles querem fazer. E isto é melhor. Até na comparação de qualquer estrutura da educação, das novas mecânicas da educação livre, não é? Em que, lá está, não são estruturas disciplinares. As disciplinares não são flexíveis para nada. São tipo as militares. Não há uma segunda hipótese. E eu, pronto, é como eu digo, eu gosto de ter várias hipóteses e escolher a minha, o que encaixa para mim. Pronto. Mas há malta que já perdeu todas as esperanças e, portanto, depois entra num estado em que só aceita uma única e contenta-se com essa mesmo. Isto depois tem a ver um bocadinho até com o comportamento do cristianismo. Na sua história. Existem algumas personagens da história do cristianismo que têm uma atitude de louvar. E depois existem tipo o resto dos milhares. Que é de rir. Só pode ser de rir. É uma piada. Por isso que eu normalmente até no vídeo anterior digo que é a piada, a maior piada, ou a melhor piada do mundo. Não é? É uma piada, pessoal, amar um gajo crucificado e a cultivar, amar um gajo crucificado e a beber-lhe o sangue, a comer-lhe o corpo, pronto, o vampirismo, o canibalismo e aquelas coisas todas bonitas. É assim. Portanto, algures, onde quer que seja, nesta cidade ou neste país ou noutro país qualquer, que alguém perceba português, vão estar a ouvir e a ver este vídeo à velocidade dos canais de comunicação que cada uma, ora o som, ora a luz, se produzem. E andam à velocidade de... Portanto, em princípio, a maior parte do pessoal vai ver isto no monitor, não é? E um monitor de um computador ou de um telemóvel transmite, até agora, ultimamente até em tempo real às vezes, não é? Quase em tempo real, aquilo que alguém está a produzir noutra parte do mundo. Aquilo acontece porque a informação é realmente enviada à velocidade da luz. Caso contrário, era impossível. É só para... Às vezes não tenho certeza se o pessoal pensa muito bem nisso. Ou se dá alguma importância sobre isso. E é pronto. E pronto. E este foi
um vídeo chamado À Percepção, portanto, à velocidade da percepção.